Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Giba e hoje, nesse 13 de maio, nós vamos falar de um assunto importante, interessante e relevante para a história, que é a abolição da escravidão. E, antes de mais nada, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda o meu vídeo a ganhar relevância e isso acaba contribuindo para que eu possa produzir mais conteúdos voltados para a história, para o conhecimento, para a ciência e para ajudar você nos seus estudos. Muito que bem, queridos. Hoje a gente vai falar sobre a abolição da escravidão. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, na qual todos considerados escravos do Brasil passariam a estar libertos. Mas o que essa lei significou? Será que ela veio acompanhada de alguma reparação histórica, de alguma compensação para aqueles que foram escravizados e seus ancestrais também escravizados desde o período da colonização do Brasil? Então, algumas perguntas, que as pessoas geralmente fazem pra gente sobre a abolição da escravidão. Será que, de repente, o Brasil era escravista e do dia para a noite resolveram acabar com a escravidão? Bom, a resposta é não. Na verdade, nós temos que compreender que o fim da escravidão no Brasil foi um longo processo de fim da escravidão. Um longo processo que começa ali, basicamente, no primeiro quartel do século 19, por volta de 1820, 1830, já existiam pressões internacionais, principalmente por parte da Inglaterra, para acabar com a escravidão no Brasil. No entanto, as primeiras leis mais efetivas para combater a escravidão, o tráfico negreiro, veio a partir de 1845, com a chamada Bill Arbidin. A Bill Arbidin era uma lei inglesa, na qual os ingleses administravam os oceanos no início ali do século XIX, a Inglaterra ainda era uma potência marítima, e a Inglaterra, então, por vários fatores, fatores econômicos, fatores religiosos, morais, fatores de livre concorrência, já havia uma pressão dentro da Inglaterra para se acabar com a escravidão. Então, tanto é que as primeiras colônias a acabar com a escravidão foram as colônias inglesas. E a Inglaterra pressionava os seus parceiros também para colocar fim na escravidão. Lembrando que no século XIX os ingleses começam todo um processo de colonização da África e os ingleses também não estavam interessados em que traficantes, comerciantes ficassem tirando pessoas do continente e levando para outro continente como pessoas escravizadas. Assim, uma série de pressões vieram sobre países que mantinham a escravidão, entre esses países o Brasil. Lembrando que os Estados Unidos, que está no continente americano, acaba com essa escravidão por volta de 1863, mas o Brasil, do Ocidente, dos países ocidentais, foi o último país a acabar com a escravidão. E isso começa então por volta de 1845, como já estava falando. A Inglaterra, ela aprova uma legislação, a Bill Arbidin, que proíbe o tráfico transatlântico, o tráfico no Oceano Atlântico de pessoas escravizadas. Qualquer navio que fosse flagrado transportando pessoas escravizadas, o carregamento de pessoas escravizadas seria devolvido na África e os tripulantes do navio, daqueles que estavam cometendo o tráfico negreiro, seriam julgados em tribunais da Inglaterra. Essa lei acabava pressionando mais o Brasil, porque o Brasil era um dos países que mais importavam pessoas escravizadas. Vamos ver então que diante dessas pressões, e pressões externas e internas também, o governo brasileiro, Dom Pedro II, resolve então aprovar a chamada Lei Eusébio de Queiroz de 1850, 5 anos após a Bill Arbidin.
A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico no Brasil. Então, qualquer navio que chegasse, atracasse em portos do Brasil, que atracasse em portos do Brasil trazendo pessoas escravizadas, esses escravizados seriam considerados, então, pessoas livres. E aí nós vamos ver que, se nós contarmos de períodos em períodos, uma ou outra lei o governo brasileiro vai estar aprovando. Lembrando que em 1831 já havia uma lei, a Lei Feijó Barbacena, que considerava que pessoas desembarcadas, pessoas escravizadas, desembarcadas no Brasil, não poderiam ser consideradas escravizadas, mas essa lei foi uma lei meio que para inglês ver. Na verdade, ela não foi cumprida, e a lei que efetivamente foi cumprida foi em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Mas se a gente olhar o salto que dá de 1831 para 1850, nós temos aí quase 20 anos. Depois, a próxima legislação vai ser uma legislação de 1871, a legislação da chamada Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre considerava que, a partir daquela data, a partir do ano de 1871, todo nascido deveria ser considerado livre. No entanto, essa lei também foi uma lei que abria muita ambiguidade, visto que era colocado algumas condições em que o dono da pessoa escravizada que tinha o filho poderia receber uma indenização do governo e considerar aquele indivíduo que nasceu livre, ou ele poderia usufruir do trabalho dessa pessoa até os 21 anos para depois considerá-la livre. E muitos fazendeiros acabaram, pessoas que usavam trabalho escravo, né, o trabalho de pessoas escravizadas da África, eles acabavam então usufruindo desse trabalho até os 21 anos. Então a gente pode perceber que de 1850 a 1871 nós temos aí 21 anos. A próxima lei que foi assinada no Brasil só veio 14 anos depois, que foi a Lei dos Sexagenários. A Lei dos Sexagenários considerava que todos os escravos acima de 60 anos poderiam ser e deveriam ser considerados livres. No entanto, essa lei foi uma lei da gargalhada nacional. Uma porque dificilmente algum escravo, alguma pessoa escravizada conseguia chegar a essa idade de 60 anos. Ou ocorria também que muitos fazendeiros que não queriam ter gastos com as pessoas velhas, pessoas que já estavam envelhecidas, escravizados envelhecidos, podiam decretar liberdade para essas pessoas e não precisariam mais ter gastos com esses indivíduos, né? Então essa lei aí foi uma lei, né, que recebeu esse nome de Lei da Gargalhada Nacional, mas oficialmente conhecida como Lei dos Sexagenários. E daí, 1885, 1888, nesses apenas 3 anos aí, nós vamos ver que a escravidão caiu drasticamente, né? O número de pessoas escravizadas no Brasil foi caindo significativamente desde 1850. Nós vamos ter aí, então, uma transição desse trabalho de pessoas escravizadas para o trabalho livre no Brasil. E acaba repercutindo, né, na vinda de imigrantes que vão trabalhar na lavoura de café. O fato é que em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888. Mas nesse instante, a escravidão já praticamente não era significativa no Brasil. O Brasil não tinha mais de 100 mil pessoas escravizadas naquele momento. Então, o que a gente pode perceber disso tudo? Que na segunda metade do século XIX, nós vamos ter um longo declínio dessa escravidão. Agora, você pode se perguntar, mas professor, será que foi só por conta de pressões da Inglaterra que a escravidão acabou no Brasil? Obviamente que não. Internamente nós tivemos um movimento abolicionista que conta com Luiz Gama, José do Patrocínio, Lima Barreto, Machado de Assis, entre outros intelectuais que vão combater a escravidão no Brasil, seja através de mecanismos de imprensa, jornais, revistas, clubes, encontros que eles faziam em festas e discutiam a escravidão, poemas, entre os poemas aí o mais famoso de Castro Alves, né, o poeta dos negros, que vai fazer uma série de poemas combatendo a escravidão, criticando a escravidão. Então havia toda uma pressão de intelectuais. A própria família real, a própria princesa Isabel se declarava uma abolicionista, né? E muitos até usavam, interessante, uma flor muito comercializada no Rio de Janeiro naquela época, que era a camélia. Tem até uma música do Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, em que eles cantam as camélias do Leblon, né? Porque lá no Leblon existia um quilombo,
e os moradores daquele quilombo, quilombo era um reduto de pessoas foragidas da escravidão, e as pessoas daqueles quilombos, ou daquele quilombo, eles vendiam a planta, na verdade a flor da camélia, né? E eles arrecadavam dinheiro para libertar companheiros, pessoas que ainda estavam da escravidão. E por isso a camélia passou a ser o símbolo, né, da abolição da escravidão. Então era muito comum em festas, bailes, encontros, clubes, uma pessoa está sempre usando uma camélia, uma flor, uma camélia na lapela, demonstrando que era uma pessoa abolicionista. Até em eventos públicos, ópera, danças, a escravidão era denunciada, né? Mas não era somente também o movimento intelectual, né, o movimento de artistas. Havia todo um protagonismo das populações afro-brasileiras contra a escravidão, né? Seja as pessoas que estavam submetidas à escravidão e fugiam das fazendas, fugiam dos seus donos, dos seus proprietários. Havia um clamor naquele momento em combater-se a escravidão. O próprio Luiz Gama, né, que foi advogado, foi jornalista, ele denunciava a escravidão e dizia, né, que aquele que matasse o seu dono estava agindo em legítima defesa. Então, a gente vai ver um protagonismo das populações afro-brasileiras, né? Seja essas populações lutando contra a escravidão, fugindo para os quilombos, ou até mesmo atentando contra a vida daquelas pessoas que os escravizavam. Esse movimento, esse cenário, é um cenário típico ali do final do século, de meados para o fim do século XIX, ao ponto em que, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, em 1888, a escravidão já não era mais significativa no Brasil. O fato é que agora você vai ter pessoas negras, ex-escravizados, libertos, sendo submetidos ao mercado de trabalho juntamente em concorrência com pessoas brancas. Isso faz com que o racismo surja nesse contexto em que pessoas brancas passam a considerar aqueles que eram escravizados não aptas. Aqueles que eram escravizados, né, ex-escravizados, passam a considerá-los não aptos para o trabalho, para a concorrência no mercado de trabalho. E, consequentemente, isso vai gerando uma marginalização das pessoas, dos ex-escravizados, das pessoas libertas. Uma marginalização que a gente vai ver vai ser na própria política. Em 1881, nos anos 80 e no final do século XIX, foi aprovada a chamada Lei Saraiva, que dizia que analfabeto não podia votar. Isso já estava sendo pensado, arquitetado, porque já sabia que a escravidão ia acabar. E o medo dos políticos, que naquele momento eram representantes de uma elite nacional, o medo desses políticos era que os escravos, os ex-escravos, né, os antigos, as pessoas libertas, né, poderiam votar em algum momento, e o medo deles era que essas pessoas votassem. Então eles criaram a Lei Saraiva em 1881, sabendo que a maioria das pessoas escravizadas ou ex-escravizados eram analfabetos. Então, criando essa lei, eles iam excluir mais de 95% da população, na sua maioria pessoas negras, ex-escravos, pessoas libertas. Essas pessoas não teriam direito ao voto. Era uma forma, então, de manter a política nas mãos das elites. Assim sendo, demorou muito no Brasil para haver uma reparação histórica em relação a todo o período da escravidão, né? Por isso que hoje se discute tanto, se fala tanto sobre a escravidão. O próprio dia 13 de maio é um dia questionável. Os movimentos, as lideranças do movimento negro costumam dizer que costumam trabalhar o dia 20 de novembro como dia da consciência negra, o dia em que o movimento pede o fim da escravidão, tendo como referência Zumbi dos Palmares, uma grande liderança negra no Brasil, e não consideram o 13 de maio como dia da abolição, porque foi assinado por pessoas brancas, correto? Nesse sentido, então, muita coisa ainda se discute, se debate, as lideranças vêm assumindo o seu protagonismo, até mesmo dentro da política, e essa conscientização ela precisa passar por todos nós. A conscientização acerca da escravidão e o tipo de racismo que foi criado no Brasil após o fim da escravidão, subjugando as pessoas de cor, subjugando as pessoas negras. Então, no século XX foi um século em que essas lideranças assumiram seu protagonismo político, né? E hoje estamos gradativamente colhendo os frutos. Muito ainda temos que fazer, temos que discutir, temos que debater para que o racismo estrutural acabe no Brasil e que possamos ter um país
de igualdade, um país de liberdade, como rege a nossa Constituição de 1988. Queridos, essa foi uma breve aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Mais aulas assim, coloca aí a sua dica, de repente um assunto que você quer ouvir. E beleza? Conto com você. Um grande abraço, beijo no coração e vamos continuar na nossa luta pela ciência, pela história e pela igualdade. Grande abraço, beijo no seu coração.